Khaled Nassif. Khaled é o pregador dessa noite. É um jovem que faz parte também da diretoria da Almaduc. Essa é uma visão já de tempos de cada um de nós, da liderança da Almaduc, que vem trabalhando ao longo de alguns anos, de ajudar, de apoiar. A nossa irmã, inclusive quero fazer novamente menção da irmã Keila Cristina, ali com a sua criança, também veio de Uberlândia, convidada para estar conosco, de estar ajudando, apoiando os nossos irmãos, como foi também a nossa irmã Karine, é isso? Karine, né? Esposa do Leonardo Júnior, não é isso? Esposa do irmão Leonardo Júnior, que foi líder de jovens lá no Uberlândia também. É um propósito no nosso coração, eu tenho falado isso com os pastores lá em Uberlândia, de estarmos ajudando, investindo nas pessoas, nos nossos irmãos, nos pregadores, os jovens pregadores que o Senhor tem chamado para fazer a sua obra, os cantores e as cantoras comprometidas com o reino de Deus. Muitos irmãos que estão aí começando agora, lançando o seu CD. Então nós temos esse objetivo. A Almaduc gosta de ajudar esses irmãos. Inclusive o nosso regente geral, o irmão Ricardo, vai estar lançando o CD dele no congresso, está gravando o CD, e nós vamos em nome de Jesus orar, abençoar, e ele vai estar louvando ao Senhor lá no congresso. E Khaled tem sido uma bênção nas mãos do Senhor, tem pregado já em várias partes do Brasil, e estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações nesse momento. Abra o teu coração, a sua mente, que o Senhor vai falar. Já está falando conosco, mas vai falar ainda mais. Deus abençoe. Khaled com liberdade no Espírito Santo. Amém, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias em Lucas 14:33. Sobre o tema, sobre o versículo tema dessa festividade, eu quero estar aqui ministrando a palavra de Deus nesta noite. Eu quero agradecer a Deus por ter chegado bem, por ter visto todos que chegaram bem. Eu confesso que quando eu cheguei aqui, eu vi essa quantidade de carro e ônibus, eu fiquei nervoso. Mas aí os irmãos começaram a me abraçar, os jovens, meus irmãos, meus amigos. Khaled, nós estamos felizes de você ter sido escolhido para estar hoje ministrando a palavra. E isso me assegurou, isso tranquilizou o meu coração. Amém? Irmãos, o texto diz assim: assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto que tem de mais estimado, não pode ser o meu discípulo. Amém? Podeis assentar. Louvo a Deus pelos obreiros que estão na minha retaguarda, diretoria da Almaduc, sem dizer nome, a todos os pastores, líderes de núcleo, líderes de polo. É uma grande satisfação e uma grande honra estar com vocês aqui. Irmãos, olha aqui. Cada dia que passa, nós percebemos que a volta de Cristo, ela se torna mais real nas nossas vidas. Existe uma ligação e existe uma sintonia entre o céu e a igreja como nunca antes houve na igreja. Aí nós podemos julgar, mais Khaled, essa barbárie que está acontecendo sobre o Brasil e sobre o mundo, esses terrorismos, essa violência que se aumenta, essas casas que estão se autodestruindo, e agora a política querendo lutar contra as famílias. Ei, irmão, deixa eu dizer algo a você. É necessário que as obras das trevas sejam manifestas, para que nós possamos saber quem faz parte da luz. É necessário que essas obras maléficas, elas se manifestem, para que nós possamos entender e compreender quem nós somos e até onde nós estamos dispostos a seguir a Cristo Jesus. Porque quando nós abrimos um texto no Evangelho de Lucas, nesse mesmo capítulo e nesse mesmo versículo que nós lemos, nós não podemos pegar simplesmente esse versículo isolado e fazer com que ele se torne um jargão ou uma forma das nossas vidas diárias. A hermenêutica, ela explica que para que você possa entender um título, um versículo, você tem que compreender o contexto e o texto, para quem, de onde e qual o objetivo. E alguns especialistas dizem também que para que você entenda melhor
É necessário você ler todo o capítulo, e se necessário o capítulo anterior e o capítulo posterior, para que saiba o que será que esse versículo desta noite quer dizer aos nossos corações. E o que mais me alegra no Evangelho, e o que mais me fascina, e o que mais me encanta em Cristo Jesus, é a maneira como Ele lida com cada situação do dia. E o Evangelho é isso. O Evangelho, ele não é uma caixa de mensagem de autoajuda, nunca foi e nunca será. Maldito aqueles que apregoam, imaginando que o Evangelho é uma caixinha de autoajuda, de mensagens matinais, onde eu tiro na manhã para que o meu dia seja bom. Não, Cristo Jesus, ele demonstra e apresenta um Evangelho, onde ele deve ser aplicado em todos os dias, em todos os momentos, ou em todos os segundos do meu dia. É uma palavra que me salva, que me purifica, que me santifica, mas é através do momento que eu exerço ela dentro de mim. O que nós temos visto hoje, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos, com hinos, com canções e com palavras, que contradizem os ensinamentos bíblicos, nada mais é do que a manifestação dos últimos dias. E a questão é, como que o cálice está hoje? Como que está a nossa situação hoje como cristão? Será que nós estamos conformados? Será que nós estamos satisfeitos? Será que você chegou no momento da sua vida onde você imaginou, olha, eu não preciso de mais nada? Ou será que você é uma pessoa ambiciosa? Ou será que você é uma pessoa desejosa, uma pessoa que ainda almeja subir um lugar mais alto? Não para o alto físico, como os homens têm promovido, não, mas um lugar grande, diante e para com Deus. Só que nós temos que entender que um dia chegaram para João e disse, João, aquele homem onde você batizou, está fazendo uma outra coisa, um outro batismo do outro lado. E aí o João Batista olha para eles, que trouxeram a sua mensagem, e diz, olha, é necessário que ele cresça, é necessário que ele cresça, para que eu diminua. Ei, irmão, o lugar mais alto, eu já quero começar a mensagem de hoje desse jeito, o lugar mais alto que você vai subir na sua vida é o Gólgota, quando você morrer pelas pessoas. O lugar mais alto que a Bíblia, escute, o lugar mais alto que a Bíblia te garante, com introdução, com características, com base bíblica, o lugar mais alto que a Bíblia te garante que é o seu lugar nessa terra, é no Gólgota. Não existe um outro lugar que um cristão deve ir. E aqui Jesus, ele prepara um pano de fundo. Para quem não sabe o que é um pano de fundo, um cenário. Quando você abre a Bíblia, no mesmo capítulo 14, no primeiro versículo de Lucas, a palavra fala que em um sábado, Jesus entra na casa de um importante fariseu. E quando ele chega dentro dessa casa, existe um homem hidrópico. Para quem não sabe o que é isso, um homem que não conseguia ter uma coagulação sanguínea saudável, as suas mãos inchavam, os seus pés inchavam, e ele está sentado diante de todos os fariseus e doutores daquela época, e Jesus é o convidado. E aí Jesus faz uma pergunta para eles: é lícito curar no sábado? E o texto bíblico diz, no mesmo capítulo 14, a partir do versículo de número 3, que eles se silenciam e não sabem o que responder a Jesus. E aí Jesus olha para aquele homem, cura aquele homem, despede aquele homem. E aquelas pessoas começam a olhar para Jesus, rangendo os dentes e perguntando dentro de si: quem é esse homem que vem dentro da nossa casa e cura um leproso em dia de sábado? E como Jesus sabia o que estava no coração desses homens, deixa eu falar algo a vocês. Qual de vós que tendo um jumento, ou um boi, outras traduções bíblicas dizem um filho, que vendo ele cair num buraco ou num poço, não vai ajudá-lo? Sabe por quê? Que deixa eu te dizer algo, olha aqui para mim. Aquele homem foi curado por Jesus no sábado, diante daqueles homens, porque ele não era nenhum parente, nenhum familiar daqueles fariseus. Aqueles homens ficaram em silêncio, porque não havia um investimento financeiro deles. Aí sabe o que Jesus faz? Ele muda o cenário. Ele fala: espere um momento, qual de vós que tendo investido o dinheiro de vocês num filho, num boi,
ou num jumento, e esse mesmo filho, esse mesmo boi, esse mesmo jumento, não tenha caído no poço, vocês não vão lá socorrê-lo. E novamente, a Bíblia diz que eles nada puderam responder, porque como que responderia isso? Sabe o que nós aprendemos aqui para nós começarmos e iniciarmos bem essa noite? Terá momentos nas nossas vidas onde Deus quebrará toda a religiosidade que há em nós. Existirá momentos em nossas vidas onde o Espírito Santo vai dizer a você que é necessário que quebre toda a religiosidade. A Bíblia explica que aqueles homens eram fariseus, doutores importantes, pessoas que representavam o povo, pessoas que tinham uma posição de autoridade diante dos imperadores. A palavra deles era tão importante como a palavra de um prefeito de uma cidade ao seu governador. E aí Jesus está sentado com os prefeitos que queriam difamá-lo, que queriam matá-lo, que queriam pegar Jesus em contradição. Aí Jesus entra dentro da casa e começa a quebrar toda a religiosidade que havia naqueles homens, porque a religiosidade ela te engessa, a religiosidade ela te distancia da santificação e da renúncia da vida, porque você começa a seguir dogmas. Um grande homem que eu gosto, um grande pensador, ele diz a seguinte frase: todo homem que vive do dogmas de outros homens estão sujeitos a serem devorados pelas suas próprias vidas, antes que esses homens tivessem a coragem de viver os seus próprios dogmas. O que é isso? Seja nessa noite, Carlos, está querendo caracterizar todos aqueles que vivem de uma religiosidade alheia e são sujeitos a serem mortos por elas, mas todos aqueles que se levantam para viver uma vida em santidade e renúncia de vida têm uma grande oportunidade de vencerem e conquistarem. Escute, e aí o texto, eu vou ser bem objetivo, o texto continua dizendo que Jesus observava que eles disputavam os melhores lugares, queriam se assentar nas primeiras cadeiras, queriam se assentar nos lugares de honra, e aí eles viam Jesus via aquela disputa daqueles homens, e aí Jesus começa a narrar, falou assim: olha, quando vocês chegarem em um casamento, não tomem os primeiros lugares ou os lugares de honra, para que vocês estando sentados nesses lugares, alguém não chegue e fale assim: ei, meu amigo, chegou alguém mais importante que você, vai lá para o fundo. Antes, escolhe os lugares mais humildes, os últimos lugares, para que depois de terem te visto, te levem para os primeiros lugares. Assim, o exaltado será abatido, mas o humilhado será exaltado. Não uma exaltação humana, mas uma exaltação de honra. Jesus está nos dizendo nessa noite: por que você tem lutado pelos melhores lugares? Por que você tem se esforçado por cadeiras de honra? Se é Deus que te prometeu, por que você tem tomado por própria força e do seu jeito? O Arlan citou uma passagem bíblica sobre a rede. Escute isso. A Bíblia fala que depois de um dia todo de pescaria, aqueles homens chegaram à beira do mar com um barco vazio, sem nada. E aí Jesus chegou e falou alguma coisa, eles nada. As redes estão vazias, o barco não tem nada. E aí a palavra vem de Jesus: lançai as redes. E eles olham para Jesus e falam assim: Jesus, nós pescamos o dia todo e agora o Senhor fala para nós lançarmos a rede? Sabe o que significa isso? Que muitas das vezes nós temos usado os nossos métodos para fazer algo para Deus. Nós temos feito as pescarias do nosso jeito, da forma como nós imaginamos, da forma como nós achamos que é a correta. Aí Jesus fala: espere um momento, deixa eu ensinar algo a vocês. Quando a voz de comando partir de mim e não de vocês, vocês pescarão. Mas quando vocês tentarem pescar dos vossos jeitos, vocês jamais pescarão. E aí Jesus dá a voz de comando: lancem a rede. E eles lançaram a rede. Jovem, eu sei que você tem uma chamada, assim como eu tenho uma chamada. Mas pelo que você tem feito pela sua chamada? Você tem tentado do seu jeito, ou você tem permitido que o Espírito Santo sopre?
Você tem seguido o modismo dos status terrenos, ou você tem permitido que a voz de comando venha lá do céu? Você tem forçado portas para serem abertas, ou você tem permitido e descansado que Ele abra as portas para você? E aí às vezes as pessoas falam: ei, escute isso. E aí o texto continua dizendo que quando nós formos darmos uma grande festa, que nós não chamemos aqueles homens mais ricos, mais abastados, que têm posição, aqueles homens que têm os lugares de postos como governadores e prefeitos. Olha o que Jesus está dizendo: olha, vocês, quando fazerem uma festa, não convide as pessoas de honra, porque elas vão te recompensar. Escute aqui, ó. Eu tenho visto pontes, isso serve para obreiros e jovens. Eu tenho visto ponte, me chama para pregar na sua igreja, que eu te levo na minha. Isso não é chamado, isso é convencimento. Me leva no seu congresso, que eu te levo no meu congresso, isso é ponte. Aí Jesus diz: não dê lugar a esses que podem recompensá-los. Antes convidai para as vossas festas os coxos, os cegos, os mancos, os doentes, porque esses, escute, porque esses não podem pagar nada a vocês. Você tem feito o seu ministério para os homens ou para Deus? Você tem disputado cargos para você ou para Deus? Qual tem sido o preço que você tem pago? Sabe por que muitas das vezes nada dá certo? Porque Jesus continua no mesmo capítulo 14 narrando a seguinte mensagem: qual o rei que indo para uma guerra antes não se assenta e calcula-se com 10 mil homens ele possa vencer 20 mil homens que vêm contra ele? Antes de perder a guerra, ele envia um mensageiro de paz para que não haja guerra entre eles, porque ele sabe que vai perder a guerra. E aí Jesus continua dizendo: qual homem que edificando uma torre não se assenta e calcula os custos dessa torre para ver se vai ter como edificá-la, para que no caso de não conseguir edificá-la, não seja zombado pelos homens? Escute, sabe por que muitas pessoas desviam e abandonam Jesus? Porque achava que a vida com Jesus era um mar de rosa. E aí quando Jesus mostra, escute, e aí quando mostra, Jesus mostra dentro da Bíblia que a vida com Ele existe um preço a ser pago, existe uma renúncia, uma santificação a ser feita. Não podemos servir a Jesus sem nos responsabilizar pelos nossos atos, e muito menos ir a um caminho sem antes calcularmos as consequências. Ei, escute, você tem que entender que existe um preço a ser pago, existem consequências trágicas. Escute bem essa palavra: consequências trágicas, mas também existem as consequências benéficas. Existem as tragédias das vidas, mas existem as conquistas. Existem as percas, e elas serão muito maiores do que o ganho. Porque quem nasceu para ganhar nessa terra não é digno de servir a Jesus. Quem tem lutado por conquistas não tem a capacidade de renunciar a si mesmo em prol do Evangelho. É tempo de nós abrirmos mão de quem nós somos. É tempo de nós compreendermos e entendermos que existe um chamado. Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, ele diz: todas as coisas, Paulo está dizendo, todas as coisas, as naturais e as espirituais, bem sei que todas as coisas, Paulo, quando ele verbaliza essa mensagem, ele traz do grego, ele está dizendo, tanto as coisas naturais que os meus olhos veem, quanto aquilo que os meus olhos não veem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que existe um chamado em sua vida. Ei, escute, sabe qual é o seu maior inimigo? Sabe quem é o seu maior inimigo?
não é Golias, não é o mar. O seu maior inimigo é você mesmo. É você. Paulo diz: a minha carne, ela tenta conter o meu espírito, porque se eu obedecer às ordens da minha carne, eu entristecerei o Espírito Santo de Deus. O seu inimigo não é Golias, não é o exército inimigo. O seu maior inimigo é você mesmo. Porque a partir do momento que você não entender que é tempo de eu morrer para que ele viva, tempo de eu renunciar e me santificar para que ele sobressaia, eu nunca conseguirei vencer um gigante. Sabe qual que era o problema de Saul? Escute. A Bíblia fala que dos ombros acima não havia homem como Saul em Israel, e que ele amava chegar na sua cidade e ouvir os gritos, o ovacionamento, as palmas do povo, dizendo: Saul é o nosso rei. Nós pedimos ele a Deus e Deus nos deu ele, e agora Saul é o nosso ídolo. Nós temos um fã-clube de Saul. Um dia a vida lhe mostrou quem ele era, quando ele não se achou capaz de vencer Golias. O maior inimigo de Saul não era Golias, o maior inimigo de Saul era ele mesmo, porque existia uma promessa de vitória sobre Israel, existia uma promessa dada pelo próprio Deus, que eles pelejariam contra todos os inimigos e venceriam. Mas quando Saul olhou para o gigante, quando Saul olhou para ele, ele disse: eu não posso vencê-lo. Sabe por quê? Porque ele começou a basear a força dele em si. Ele começou a basear a origem da força dele nele. Aí sabe quem vem? O despretensioso Davi, que entra numa luta e não fala: eu vencerei. Roda uma funda na mão, como uma pedra, e diz a seguinte mensagem: pelo Senhor, pelo Senhor. Ei, jovem, eu amo muitos aqui, e aqueles que eu não conheço eu também amo, porque eu tenho orado pela Umaduc. Mas é necessário para que as pessoas vejam o reflexo de Cristo em nós, a morte do eu. Sabe o que eu ouço? Eu ouço mensagens, eu ouço pregadores, eu ouço irmãos falando coisas abomináveis. Escute, eles dizem que nós não podemos ir para a igreja e olhar o homem, porque nós estamos numa igreja para adorar a Deus. Que mentira é essa? Que por anos tem sido pregada e falada, aconselhamento. Não, irmão, você não tem que ir para a igreja para olhar a pessoa. Como não? Quando você chega numa clínica de reabilitação, numa clínica de fisioterapia, onde as pessoas que estão ali, elas estão ajudando e são dispostas a ajudar aquelas que deixaram de andar por vítimas de acidente, vítimas de paralisia. E quando você chega numa clínica de fisioterapia, numa clínica de reabilitação, a primeira coisa que você vê é um espelho, e esse espelho vai em todas as paredes da clínica. Sabe por quê? Porque a ciência explica que quem está aprendendo a andar, quando olha no espelho e vê o próprio reflexo, anda melhor. As pessoas precisam ver você andar, para que elas possam aprender a andar. As pessoas precisam ver você caminhar, para que elas possam aprender a caminhar. As pessoas precisam ver que você é um discípulo, para que elas se tornem discípulas. As pessoas precisam compreender quem você é, para que elas compreendam quem elas são. Eu preciso ver vocês andando, para que o meu ministério não morra. Vocês precisam ver o meu ministério andando, para que o de vocês não morram. É uma necessidade urgente da igreja. Precisamos entender que as pessoas precisam ver quem nós somos, para que elas entendam quem elas são. Escute, para que as vestes reais, se eu não percebo que a Bíblia quer me desnudar? Para que a coroa de ouro, se eu não me revisto da coroa de espinho? Para que os melhores lugares, se eu não busco os lugares mais simples?
Evangelho do século 21. Ministérios, status, reconhecimentos, DVDs gravados, dinheiro ganho. Evangelho de Jesus: renúncia, abandono, rejeição, perca e cruz. Ninguém quer ir para a cruz. Ninguém quer ir para a cruz. Queremos os pódios da vida, onde o eu é reconhecido, onde eu posso bater na mão, no meu peito e falar: o meu ministério, o meu fã-clube, o meu DVD, a minha chamada. Eu não sei qual foi a intenção do seu coração em vir aqui nesta noite. Se você veio para arrumar um namorado ou uma namorada, se você veio para você ver aquela menina bonita ou aquele menino bonito, se você veio só para jantar ou para passear, mas eu tenho uma mensagem do Espírito Santo de Deus. É tempo da juventude, o Maduque, de todos os polos, de todos os núcleos, se tornarem uma só. Ah, Carlos, como eu me torno uma só? Quando eu deixo o meu eu. Na oração, escute, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus está orando: Pai, eu não peço para que o Senhor os tire do mundo, não. Antes o Senhor santifique eles na sua palavra. E que eles, eu não oro somente por esses, mas por aqueles que também virão por intermédio de ouvirem o meu evangelho. Mas que eles sejam um. Que eles sejam um. Que eles sejam apenas um, sem divisão de corpo, sem divisão de melhor congresso, sem divisão de melhor dom, sem divisão de melhor ministério, mas que eles sejam apenas um, assim como eu sou em ti, um. Jesus diz: a santificação é uma prática diária. A santificação é uma vivência. Sabe como que os povos romanos e os antigos eruditos achavam que era santidade? E eu tenho visto muitos isso. Pegavam as suas Bíblias e subiam aos mosteiros. Os mosteiros foram construídos justamente para acomodar esses homens que imaginavam que eles eram santos. Eles pegavam as suas Bíblias e subiam aos mosteiros construídos naquela época nas altas montanhas e se isolavam da humanidade, e se isolavam de todos os homens, e se isolavam da civilização. E aí vem Jesus dizendo que para mim ser santo, eu tenho que praticar a santidade no meio das pessoas. Que para que eu possa ser santo, eu tenho que evoluir, prosperar e progredir em meio aos meus irmãos. Esquece toda a religiosidade que tenha fluído do teu coração. Quando eu estava aqui orando, ajoelhado, o Espírito Santo, ele falou uma mensagem no meu coração: Yazis Sharat. Eu estudei para isso. O Espírito Santo não fala nada sem você estudar, tá? É uma conjugação do verbo e do hebraico, é uma junção de duas frases que significa curados para servir. Tem muitas pessoas aqui hoje que precisam ser curadas de si mesmo, libertas de si mesmo. Pessoas que precisam ser despreendidas e terem os seus corações circuncidados. Jesus, ao final desse capítulo 14, você pode acompanhar aí na Bíblia, ele diz assim: ei, qual é a função de vocês se vocês não salgarem a terra? Qual é o papel de vocês se vocês não puderem oferecer propriedades de utilidades às pessoas? Olha o que diz: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra,
e nem para o monturo, lança-no fora, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Escute, lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus fala que nós somos sal e luz dessa terra, e ele diz a seguinte mensagem: se o sal não seguir a propriedade principal, que é de salgar as vidas, ele será jogado nas estradas para ser pisado. Naquela época de Jesus não existia freezer e geladeira, não existia energia elétrica, banho era banho frio. E quando os pescadores pescavam, e quando os caçadores matavam animais e traziam aquela abundância para suas casas, para que a carne não se perdesse, a dona de casa pegava o sal e passava o sal sobre a carne, para que a carne não se apodrecesse. Olha o que Jesus está dizendo a eles: se vocês não estancarem, não eliminarem, ele está dizendo isso para os discípulos, se vocês não eliminarem a podridão do pecado do mundo, qual é a utilidade de vocês? Para que vocês servem? Aí ele responde: vocês têm só uma funcionalidade, vocês vão ser jogados nas estradas para que as pessoas possam pisar. Naquela época não existia asfalto, era terra, e quando os animais passavam e faziam buracos, as pessoas pegavam sal, que não tinha utilidade, e jogavam dentro do buraco e preenchiam todo o buraco com sal, para que não houvesse desnível e nem buraco aberto. Então Jesus fala: saia do saleiro e comecem a dar sabor às vidas. Irmão, o seu ministério não é necessariamente um altar, a sua vida que tem que ser um altar. O seu ministério não é necessariamente um púlpito, a sua vida tem que ser o púlpito. O seu ministério não é necessariamente um microfone, a sua vida tem que ser um microfone. Existem pessoas lá fora tendo as suas vidas dilaceradas. O evangelho sem alma não é evangelho. O evangelho de vitória, a única vitória que eu, Khaled, quero receber é o que foi sacramentado lá na cruz do Calvário, que é a minha salvação. É tempo da igreja despertar. Eu estava vindo no caminho com os irmãos que me trouxeram e disse: se a igreja não se levantar como igreja, não estou dizendo de templos feitos por mãos de homens, estou falando de templos feitos por mãos de Deus. Paulo fala que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Eu não sei o que te trouxe até aqui, meu irmão, qual foi o motivo, mas eu sei quem foi o motivo. É diferente. Eu não sei qual foi o motivo, mas eu sei quem foi o motivo que te trouxe até aqui. Você pode voltar para Uberlândia do mesmo jeito, com a barriga cheia depois da janta, com um bilhetinho e uma mensagem no WhatsApp que você é bonitinho e que você é bonitinha, trocando o telefone e programando um encontro daqui a uns dias. Isso é livre para fazer. Ninguém te proíbe de fazer isso. Mas existe hoje aqui neste lugar uma chamada de Deus. Desde que eu cheguei aqui neste lugar, que eu entrei, que eu me ajoelhei no último banco, para depois me chamarem para subir aqui em cima, eu me ajoelhei, comecei a orar, eu senti o Espírito Santo falar ao meu coração. Não há santificação sem renúncia, e não há renúncia sem o desejo pela santificação. Ambas caminham junto pelo mesmo objetivo, que é o resultado de renúncia e santificação são almas. Jesus cria um pano de fundo, cria um cenário, entra dentro da casa de um poderoso fariseu, senta-se com os homens e começa a demonstrar características de um homem chamado, de um homem com um propósito,
Ele chega para a grande multidão. E existem 3 públicos aqui hoje. E eu encerro aqui. Como existia naquela época, 3 públicos: os fariseus e os doutores daquela época, a grande multidão que afluía a Jesus, e aqueles que escolheram seguir a Jesus. Os fariseus ficaram na casa, rangendo o dente, porque não puderam culpar Jesus de nada, não puderam pegar Jesus em contradição, não puderam pegar Jesus no contrapé da vida, porque ele deu uma lição de moral e Bíblia para eles. A multidão olhava Jesus ao longe. A Bíblia fala no próprio capítulo 14 que a multidão acompanhava Jesus. E Jesus olha para a multidão e diz: aquele que não renunciar, aquele que não aborrecer pais, mães, trabalhos. Ei, irmão, aborrecer não é causar tristeza a ninguém. No original, no hebraico, aborrecer, amar menos. Aqueles que não amarem menos aos seus pais, a sua própria casa, aqueles que não amarem a menos o seu próprio trabalho, aqueles que não amarem menos a sua própria vida e não me seguir, eles não são dignos de serem chamados os meus discípulos. Deus quer causar uma revolução. Sabe aonde? Em você. O Espírito Santo de Deus quer causar um avivamento, não externo, porque já estamos cheios de movimentos externos por aí. Eu tenho viajado, percorrido quase 11 estados no ano de 2014. Deus quer causar um avivamento aqui dentro, onde os olhos dos homens não veem, mas os olhos do Espírito Santo veem. Onde os olhos da multidão não vê, mas onde você sabe que necessita e que precisa mudar. A igreja de Éfeso não era uma igreja problemática. Paulo escreve uma carta para Éfeso, falando sobre orientação. De todas as igrejas que Paulo escreveu, a única epístola que não tem chamada de atenção é Éfeso. Todas as outras epístolas têm chamada de atenção e exortação, mas para Éfeso não. Paulo escreve a epístola como uma instrução, porque era uma igreja boa. Vocês vão entender o que eu estou falando. E aí João, lá em Apocalipse, escreve uma carta para a mesma igreja e diz assim: eu sei que vocês têm resistido aos homens maus. Eu sei que vocês têm colocado à prova aqueles que dizem serem apóstolos. Eu sei que vocês têm feito isso. Eu sei que vocês têm resistido. Mas uma coisa eu tenho contra vocês: que vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe por quê? O primeiro amor elimina toda a religiosidade da minha vida. O primeiro amor faz eu sentar com o pecador, com o fariseu, como diz o capítulo 15 de Lucas. Depois do capítulo 14, se vocês verem no primeiro versículo do capítulo 15 e no segundo, a palavra fala que Jesus se assenta com os pecadores. O primeiro amor me faz isso, não escolher com quem eu sento. O primeiro amor faz eu conversar com quem eu nem imaginava conversar. O primeiro amor faz eu amar quem me odeia. O primeiro amor faz eu perdoar quem me odeia. O primeiro amor faz eu renunciar quem eu sou. O primeiro amor faz eu ir a lugares onde eu nunca fui. E aí João diz: eis que eu tenho contra vós, que deixastes o primeiro amor. Volta, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Quais primeiras obras? As primeiras obras da igrejinha, onde a ganância e o meu orgulho não escondia de quem eu sou de fato.
aonde eu não precisava de uma capa ou de uma máscara para esconder o homem que eu sou, mas eu vivia dizendo a Deus: Senhor, está difícil, mas eu estou contigo, está impossível, mas eu não vou desistir, eu sei o preço a ser pago e sou disposto a isso. Fique de pé no seu lugar. Tivemos louvores, palavras intermediárias, e eu quero pegar uma palavra que o Arlan começou e concluir ela. Se você tentou na sua vida lançar às redes do seu jeito, se você por toda a sua vida tem tentado lançar às redes do seu jeito, e tem se cansado, e tem se frustrado, o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para dizer: é do meu jeito. Se fosse qualquer homem orgulhoso, diria para Jesus: o senhor está com conversa fiada, eu vou embora que eu estou cansado. Como eu sei que tem muitos que falarão isso nesta noite. Mas a Bíblia fala: felizes aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Se fosse um homem soberbo, diria para Jesus: o senhor não entende nada de pescaria, o senhor veio lá do céu, eu pesquei o dia todo e não pesquei nada, eu vou embora porque eu estou cansado e minha família está me esperando. Mas eles foram obedientes, foram humildes, renunciaram toda a axologia, todo orgulho e todo saber, abriram mão de toda a técnica que eles tinham como pescadores, abriram mão de todo o saber, de todos os diplomas que eles tinham, e falaram: ouviremos a tua voz e lançaremos a rede, pelo teu nome lançamos essa rede. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está triste, angustiado, porque no fundo você sabe que você tentou do seu jeito, hoje Jesus quer te mostrar e te ensinar: é do meu jeito. Eu queria chamar você aqui na frente bem rapidamente, para nós orarmos. Eu quero orar. Quem são as pessoas que precisam disso? Ei, existem muitos peixes a serem pegos, existem muitas vidas a serem ganhas, muitas almas a serem alcançadas, mas não é do seu jeito, é do jeito dele, é da forma dele, é da forma como ele conduz. Sabe o que Jesus quer fazer? Escute, eu vou esperar vocês virem, não vou orar antes. Ele quer te curar, meu amado, ele quer curar a sua alma, quer curar esse ser impaciente, afobado e ansioso. Ele quer tirar toda a ansiedade do seu coração. Ele quer dizer: filho, filha, é do meu jeito. Não precisa buscar lugares importantes na vida, eu te colocarei. Não precisa lutar por triunfos e conquistas, simplesmente abra mão de quem vocês são. Não precisa se cansar, se fatigar por algo que é tão efêmero e passageiro, mas é do meu jeito. O Espírito Santo está curando almas aqui hoje. Eu vou esperar, e aqueles que vieram à frente ou que não vieram, que nunca receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, hoje é essa oportunidade. Deus te trouxe aqui com um propósito. Paulo diz, escute, olha o que texto de Paulo diz, de Romanos: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou para todos nós, como nós não daremos também a ele todas as coisas?